Eu quero te convidar a abrir sua Bíblia na carta que Paulo escreveu à igreja de Corinto, a sua segunda carta, no capítulo 7, o verso número 1. A segunda carta que Paulo escreveu à igreja de Corinto, capítulo 7, verso 1. Quero compartilhar com vocês esse texto. Você sentado como está mesmo, você vai dar uma olhada se tem alguém que está do seu lado. Se tiver alguém sem a Bíblia, você vai compartilhar com ele ou com ela, pelo celular, a Bíblia impressa, para que juntos possamos ler. Eu digo que o pregador, ele é sempre tentado a pregar uma mensagem que vai dar certo, né? Mas a nossa oração é para que o Senhor nos faça pregar não aquilo que vai dar certo, mas afinar os nossos ouvidos com aquilo que o céu quer. Jesus um dia pregou um sermão tão duro, mas tão duro. Imagina Jesus pregando um sermão duro, um cara tão amoroso, né? Pregou um sermão duro ao ponto das pessoas irem embora da sua congregação. Imagina. E os discípulos disseram: Senhor, o povo está indo embora. O Senhor está pregando um sermão aí, em vez de ajuntar, está espalhando. E ele disse: olha, vocês não querem com eles? Para onde iremos ou para quem iremos? Só o Senhor tem palavra de vida eterna. Então, esse para mim é um sermão que eu não gostaria de pregar. Mas a Bíblia não fala só de graça. A Bíblia não fala só de amor. A Bíblia fala sobre muitos outros assuntos. E eu quero ministrar ao seu coração, que Deus ministrou ao meu coração primeiramente. Segunda carta do Paulo aos Coríntios, capítulo 7, verso 1. O apóstolo Paulo, escrevendo essa carta, ele diz: ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos por essa noite, te agradecemos por esse dia. A misericórdia do Senhor se renovou mais uma vez. Ó Deus, fruto disso é a nossa presença aqui, é a nossa vida. Ó Deus, nós te agradecemos e te louvamos. Pedimos, leva cativa a nossa mente diante do teu trono, ministra ao nosso espírito e fala conosco, certo de que o Senhor irá falar, porque a palavra nunca volta vazia. Ela produz aquilo pelo qual ela vai ser enviada para fazer. Por isso, nós oramos e pedimos ao Senhor que o Senhor ministre em nós, hoje, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Bem, eu quero que você permaneça com sua Bíblia aberta, e nós vamos, com base nesse texto, Deus me deu duas figuras do Antigo Testamento, dois personagens que é muito conhecido por nós, já ouvimos aí muitas histórias a respeito deles, e o que me veio à mente foram esses homens. A Bíblia vai falar sobre Ofni e Finéias, que foram homens que viveram uma vida totalmente desregrada, homens que brincaram com o sagrado. E o final deles foi um final trágico. E a gente conhece essa história. E a Bíblia vai dizer, Paulo, ele diz aqui: ora, amados, pois que temos tais promessas. Nós temos tais promessas. Queria que você prestasse muita atenção, grifasse na sua Bíblia, se você vai grifar, se você vai anotar, enfim. Irmãos, qual que são os motivos de nós temermos a Deus? Deus me levou essa palavra de nós temermos a Ele, temor ao Senhor. Quais são os motivos? Paulo nos dá pelo menos um motivo pelo qual nós devemos temer a Deus. E o motivo está aqui exatamente no primeiro parágrafo que lemos aqui do texto, parte A, em que Paulo diz: pois que temos tais promessas. Todos nós que estamos aqui, nós temos promessa de Deus. Eu fiz uma pergunta aqui e disse o seguinte: quem acha que uma pessoa que tem promessa morre sem a promessa se cumprir? Quem acha? Levanta a mão. Quem acha que uma pessoa morre sem que a promessa se cumpra na vida dela? Levante a sua mão.
É. Uma pessoa que tem uma promessa de Deus, ela pode morrer sem que a promessa se cumpra na vida dela, sim ou não, mano? E Paulo aqui, ele vai nos dizer isso, a gente pode ler tantos outros textos, mas veja bem, Paulo diz assim, ó, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito. Paulo está condicionando a nossa promessa, a sua promessa, o que Deus te prometeu, está condicionando a uma vida de obediência e santificação. Eu me recordo muito em que quando Deus chamou Moisés no capítulo 3 de Êxodo, Deus fez uma promessa de forma integral. Deus disse para Moisés, Moisés, vai lá e liberta aquele povo, eu os farei entrar numa terra que manda leite e mel. Deus falou no plural, não no singular. Deus disse, algumas famílias entrarão, mas Deus disse, todos eles. Mas a promessa estava condicionada à obediência, e que tudo que Deus prometeu aconteceu. Por exemplo, Deus tirou o povo do Egito. Segunda coisa que Deus fez, Deus proveu para o povo todo tipo e sorte de alimento no deserto. Deus cuidou do povo, Deus fez a roupa crescer no corpo, calçado nos pés, Deus guardou com nuvem pela manhã, coluna de fogo à noite. Mas nem todo mundo em que recebeu as promessas de Deus entraram na terra prometida. A Bíblia vai dizer que Josué e Caleb e alguns dos seus familiares entraram na terra porque estava condicionada à obediência. E eu faço aqui, por exemplo, um paralelo, um link, em que Deus, Ele também está nos condicionando a ir para uma terra prometida. Nós temos uma terra prometida, e essa terra prometida não está aqui geograficamente. Essa terra prometida está em Deus, a Nova Jerusalém. E para entrar na Nova Jerusalém, para habitar na Nova Jerusalém, não é de qualquer jeito. Por mais que você tenha uma promessa de Deus, o fato de você ter uma promessa não qualifica você para entrar dentro de Jerusalém, porque está condicionado à sua obediência e à sua santificação. Você precisa se santificar, você precisa se limpar, você precisa se preparar, você precisa crescer na graça, no conhecimento, de glória em glória, de fé em fé. É um progresso, é um avanço. Então o próprio apóstolo Paulo, ele vai escrever dizendo, olha, aqueles que roubavam já não roubam mais, quem mentia não mente mais. Ou seja, é um progresso. Ao mesmo tempo que é um abandono de algo velho, é abraçar algo novo, é abraçar uma nova vida. Por isso que a gente tem na simbologia do batismo o sepultamento. Para que serve o batismo? Ora, então se alguém morrer sem ser batizado, ela não vai para o céu? Não. Mas quando alguém está sendo batizado, significa, eu estou sepultando o meu velho homem, estou nascendo agora uma nova criatura. Eu estou abandonando as velhas práticas e agora eu estou prometendo para mim mesmo, estou prometendo para Deus que eu vou viver uma nova vida. Então nós temos motivos para temer a Deus. Por quê? Porque Deus nos fez promessas. Irmãos, nós sabemos que a gente está desgastado com isso, porque a gente vive num contexto político, por exemplo, que faz tanta promessa e não se cumpre quase nada, ou nada. A gente vê isso nos casamentos, a gente vê isso nos relacionamentos, em que muitas pessoas prometem. A gente vê isso nas empresas, a gente vê isso em todos os ambientes, mas a Bíblia diz que o Senhor não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Deixa eu liberar uma palavra sobre nós. Toda promessa que Deus nos fez, passa os céus e passa a terra, mas a palavra dele permanecerá para todo sempre. Sabe por que Deus, ele não costuma ficar falando muito? Porque toda vez que ele fala, ele vela em cumprir pela sua palavra. Deus, quando ele fala algo, ele vela em cumprir pela sua palavra. A sua palavra ela não cai por terra, porque ele vela em cumprir por ela. Então Deus tem promessas sobre nós, mas é triste saber que muitas pessoas vão morrer. Já diz aí, né, que o lugar de mais sonhos, ou de maiores sonhos, é no cemitério, onde muitas pessoas tinham planos, projetos, mas não colocaram em execução. E muitas pessoas que estão lá também tinham muitas promessas de Deus, mas essas promessas não se cumpriram na vida delas, porque elas não andaram de acordo com a vontade de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus me ensinou isso. Às vezes nós estamos sacrificando demais, quando nós deveríamos estar obedecendo.
Deixa eu liberar uma palavra sobre você. Deixa eu te dizer algo. Toda vez que você obedece, você não precisa sacrificar. A Bíblia diz que quando Deus manda Abraão subir para o monte, sacrificar Isaac, seu único filho, que faz uma conjectura ao próprio Messias, que seria sacrificado no Novo Testamento. Abraão, quando leva Isaac, ele está com o cutelo. Teólogos dizem que de fato ele ia sacrificar, ia matar o filho dele. E quando ele está descendo o cutelo para poder desferir o golpe e matar o seu filho, o Senhor diz: para! Eu estava te testando. Eu vou prover o cordeiro para a sua vida. Agora, o inverso disso. O profeta Samuel chega para Saul e diz: Saul, vai lá no arraial dos inimigos, mata todo mundo, mulher, criança, não deixa nada, nem animal, mata tudo. O que Saul fez? Trouxe animal e trouxe as mulheres. Só que pecado é assim, né? O pastor Bruno até fala: promove liberdade, escraviza. Então o pecado, ele é desse jeito. Saul chegou, né? Samuel estava longe, ninguém estava vendo nada, mas Deus estava vendo. Gente, a vida da gente é assim. Quando a gente começa a viver uma vida de pecado, primeiro, vou te falar algo aqui que já aconteceu comigo, quando eu fui novo convertido. Você começa a levar uma vida de pecado, você dá uma pecadinha, aí você chega na igreja, sempre tem aqui as pessoas de oração, revelação, não tem? Daqui a pouco você já vê aquela pessoa e fala: meu Deus do céu, vem a irmã para o meu lado, né? Ela vai falar alguma coisa, Jesus. Aí a pessoa já começa, preste muita atenção a partir de hoje aqui, vocês já ficam ligados nisso aqui, é uma dica, que eu paguei milhões para poder receber, mas estou te falando de graça, brincadeira. Quando uma pessoa que sentava na frente começa a sentar muito lá atrás, pode desconfiar, né? A pessoa pula três sessões de cadeira, 4 sessões, daqui a pouco está sentando, daqui a pouco está lá do lado de fora, já está escondendo, está querendo fugir de alguma coisa. Você já viu a pessoa que está andando na rua, vê um profeta, já corre de longe, o cara está vindo de um lado e passa para o outro lado, ele não quer encontrar. Por quê? Porque quando a gente está vivendo uma vida de pecado, a gente vive com medo. Por exemplo, eu já vi muitas vezes demônio manifestar na boca da pessoa, o cara, ó. Porque daqui a pouco o diabo começa a falar na boca do cara. Falar: você vai me expulsar? Eu já vi gente querendo expulsar demônio com a vida toda bagunçada, e o diabo: você não tem moral para me expulsar. E como aconteceu, a Bíblia deixa registrado os filhos de Seva, que tomaram uma surra, quase morreram. Por quê? Porque quando a gente está vivendo uma vida de pecado, a gente não tem autoridade no mundo espiritual. Quando a gente está vivendo uma vida de pecado e não teme a Deus, o que não me faz pecar é o temor ao Senhor. Não estou dizendo que você, a partir do momento que você aceitou Jesus, você nunca mais vai pecar, não estou dizendo isso. O pecado tem que ser um erro no percurso da sua caminhada. E mesmo assim, você, ao pecar, você já volta logo e pede perdão a Deus. É aquilo que Jesus conta na parábola do filho pródigo. Ele fez o que fez, foi embora, mas um dia a sua consciência pesou, ele caiu em si, percebeu o erro que fez e disse: vou voltar para a casa do pai. Ele arrependeu e ele recebeu honra por isso. Porque um coração quebrantado e contrito, esse Deus jamais vai rejeitar. Aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Mas quando você esconde o seu pecado e você continua pecando, você não vai alcançar misericórdia de Deus. E você precisa temer ao Senhor. A gente precisa temer a Deus. Então nós temos promessas de Deus sobre a nossa vida. Deus nos confiou promessas. Deus confiou em você. Deus confiou em mim. Quando Deus te chamou, Ele confiou em você. Imagina um patrão que vai lá, chama um funcionário, investe na vida dele, paga curso, faz um monte de coisa. Você acha que ele está ali fazendo aquilo para não dar em nada? Não, ele está dizendo: meu filho, eu quero que você rompa. Agora imagina um patrão investindo na vida de uma pessoa 1 ano, 2 anos, 3 anos. Ele não cresce, ele não avança, ele não chega em lugar nenhum. Assim somos nós. Às vezes Deus está investindo na sua vida, te deu um chamado, está tentando te capacitar a todo momento, está te instruindo, está te exortando em amor, está te cercando. Você está tantas vezes indo para um lado para o outro, e Ele te cerca com misericórdia, com graça, com favor, com perdão, e você mesmo assim insiste em viver uma vida de pecado. A gente vai ser um improvável de Deus quando a gente entender que a partir de agora, no momento que você levantou sua mão, aceitou Jesus, diga para quem está do teu lado: já era, irmão. Ou você é ou você não é.
Ou você serve ou você não serve a Deus. Olha, deixa eu dizer essa frase aqui, paguei muito caro para... Brincadeira. O que Deus não revela, a rede social revela. Tem gente que você entra na rede social dela, você não precisa nem saber, nem revelação, não precisa nem pedir revelação, você já vê tudo. Já vê aonde ela está indo, o barzinho, a cachaça que ela está bebendo, o que ela está fazendo, os shows que ela está indo por aí. Tem gente que não, tem gente que é tão doido da cabeça que é só vir alguém para Valadares tocar, que ele diz sendo crente, ele vai num show onde vai 1.000, 2.000 pessoas, que vai ver lá e vai falar, mas você não é crente? É tão doido da cabeça. Você não é crente, o que você está fazendo aqui? Não, eu sou crente só até o mês de junho. Eu sou crente até só o mês de janeiro. Passou janeiro, chegou fevereiro, carnaval, eu tiro a roupa de crente, vou, depois eu volto de novo. Sabe, irmãos, nós estamos envergonhando o evangelho. Sabe, quando uma pessoa se converte, irmão, ao islamismo, ela tem direito, ela tem que fazer 5 orações ao dia. Ela ora 5 orações. Eu estava vendo, se você não conhece um pouco sobre a cultura muçulmana, te indico a assistir uma série chamada Homeland, onde o cara é um soldado americano, ele é sequestrado, ele fica lá, e ele aprende, ele está na casa de um muçulmano, e ele é introduzido a ele a cultura, aonde quando ele volta para os Estados Unidos, por exemplo, eu não sabia disso, o Alcorão, que é o livro deles, se toca o chão, ele perde o valor. Ele não pode tocar o chão, ele só tem que ficar no lugar alto. E quando ele toca o chão e perde o valor, eles fazem uma espécie de cerimônia para poder enterrar, ou todo um cuidado que eles têm com aquele livro. E às vezes você tem a Bíblia, deixa no Salmo 91 lá para expulsar demônio, está amarelo, você nem sabe o que está escrito no Salmo 91. Você comprou 20 Bíblias, você tem 20 Bíblias na sua casa, de versão diferente, estudo não sei de quê, mas você nunca leu uma. E os caras que estão lá servindo um Deus que não fala, que não vê, que é mentiroso, que quando eles morrerem, se não aceitar Jesus, vão chegar e vão ter uma grande surpresa, né, que vão encontrar com o capetão. E você servindo a Deus, você tem Bíblia, você serve o Deus real, verdadeiro, o Deus que te salvou, morreu na cruz por você, e você está dando mole. Você está vivendo uma vida de qualquer jeito, avacalhando o evangelho, bebendo, ainda postando na rede social que você está bebendo. E o cara que é mundano, em que a gente está aqui suando a camisa, orando aqui, que as irmãs de coque estão reunindo de madrugada, a pessoa está orando e sei lá, babando no travesseiro, dormindo, e no outro dia você está lá postando bebida, postando que foi no festa, e o cara, seu amigo que é mundano, que está lá, olha para o seu tipo de cristianismo e diz, poxa, esse cara não diz que é crente. Qual a igreja dele? Então é bom ser crente, porque pode beber, pode transar, pode fazer sexo com qualquer um, pode fumar maconha. É esse evangelho que você está vivendo? É isso aí, é esse legado que a gente vai deixar para a nossa geração? É isso que os jovens lá vão olhar e vão... Olha o que uma moça falou comigo aqui, gente. Olha, na saída do culto, eu estava ali fora, uma moça me abordou, isso há um tempo atrás, e disse assim, ó, pastor, eu até quase que eu ri na hora, né? Ela falou assim, pastor, ora por mim. Eu falei, o que aconteceu? Ela disse assim, olha, eu estava namorando um rapaz, e esse rapaz não é crente, e a moça disse que é crente. Esse rapaz não é crente. E ele conheceu uma outra moça. E ele disse para mim que não quer mais nada comigo. Não quer mais nada comigo. Eu falei, por que não quer? Ela falou, não, porque ele disse que essa moça é crente e vai levar ele para a igreja. Está levando ele para a igreja. Então ele está mudando de vida. Aí eu disse para ele, mas eu também sou crente. Olha, ela falou comigo aqui na porta. Aí ele disse, olha o que ele disse para ela. Ela me disse isso. Ela falando com as palavras dela, ela me disse que ele disse assim, uai, mas você é crente e transa comigo? Deixa eu te falar uma coisa, o diabo vai te passar uma vergonha, uma hora dessa, porque você está avacalhando o evangelho de Jesus. Diga para essa pessoa que está do seu lado, diga para ela assim, olha, para você estar aqui hoje, mas diga assim, com muita autoridade de Deus, para você estar aqui hoje,
sangue inocente foi derramado. Para você estar numa igreja hoje como essa, muita gente teve que morrer lá atrás, em Coliseu, muita gente teve que perder família, perder filho, muita gente teve que abrir mão de tudo, para você e eu chegarmos onde chegamos. Eu te pergunto, qual a resposta que essa igreja, que essa geração vai dar aos mártires do passado? Vamos viver o evangelho meia boca? Vamos passar vergonha no nome de Jesus, irmãos? O que vai fazer você viver uma vida que agrada a Deus é você andar no temor de Deus. Sabe, Paulo está dizendo, vocês têm promessas, e essas promessas precisam estar condicionadas a uma vida de purificação da imundícia da carne. O que é imundícia da carne? É pecado. É pecado. Meu amigo, deixa eu te dizer uma coisa, talvez você dizer, mas é tão difícil para mim. Cara, eu bebia, eu fumava, eu prostituía, eu ia para rave, e pau quebrava. Mas a partir do momento, eu entendi um texto quando eu li, a Bíblia diz, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Sabe por que você não é livre ainda? Porque você não teve um encontro com Jesus. Você teve um encontro com alguma pregação que foi feita, aí você veio aqui, achou que arrependeu, mas foi remorso, chorou. Aí eu até brinco com os meninos às vezes, pastor Bruno. Às vezes você está vendo um cara do lado chorando, fala, mas esse jovem é quebrantado. Ele está chorando porque ele perdeu um namoro anterior do outro dia. Está chorando pela namorada, não é por Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus nos trouxe, sabe o que, irmão? Eu estava ali sentado, pastor Bruno, Deus me falava assim, eu vou fazer coisas loucas. Olha o que o Espírito Santo me dizia, no ambiente improvável, coisas improváveis vão acontecer. Ah, Jesus, meu irmão, você não está entendendo, as pessoas vão olhar para essa casa, vão achar que o povo está tudo doido, ficou doido, tem um correndo lá na frente, tem um pulando, mas doido você vai ver quando a pessoa sair levantando de cadeira de roda, doido você vai ver quando um pai daqui a pouco ir lá do outro lado para pegar uma criança e falar, mas peraí, o menino está falando outra língua. Doido você vai ver quando nós começarmos a ser cheios do Espírito de Deus. Quem está comigo aqui pode dar glória, quem está comigo aqui pode adorar o nome de Jesus. Eu quero declarar sobre ti, coisas improváveis vão acontecer na vida de pessoas improváveis, no ambiente profético. Palavras se tornam sentenças na nossa vida. Eu fiz um compromisso comigo mesmo, eu disse, eu não vou perder tempo com quem quer gastar meu tempo. Eu já falei com os meninos, fica ligado, porque eu vou confrontar mesmo, eu vou falar mesmo, porque, gente, nós estamos numa barra. Olha, o tema do ano que vem é faça guerra. O tema do ano que vem é faça guerra. Sabe o que eu quero ver? Nós queremos ver uma igreja cheia do poder do Espírito Santo. É isso que nós dessa casa queremos ver. Nós queremos ver você na fila do banco. Daqui a pouco Deus te dá uma revelação. Você começa a orar por alguém, falar com alguém, falar, uau, que é isso? Que coisa louca é essa? Nós queremos ver você na sua escola, incendiando a sua escola, botando fogo de Deus naquela faculdade. Não é indo para lá e ficando com medo das ideologias, cara. É você sendo cheio do Espírito Santo. Você precisa ter temor de Deus. Temor de Deus. Eu quero correr aqui. Eu quero falar com você. Abra a sua Bíblia. Olha o que eu quero pontuar algumas coisas rápidas. E a gente vai orar aqui no final. Aleluia. 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 Olha o que diz lá, irmãos, a história. Eu quero linkar isso aqui com uma história de dois jovens. Dois jovens, como a Lu pregou aqui hoje de manhã, tinha tudo para dar certo. Gente, eu nasci numa família cristã, mas totalmente doida, louca. Minha mãe não tinha tempo comigo, eu não conheci meu pai. Eu estou vendo jovem, que você tem mãe crente, tem pai crente, você está dando vacilo, cara. Tem gente que tem tudo. Aí sabe o que Deus vai fazer? Vai permitir você perder o que você tem, para você dar valor. Vai permitir você perder o que tem. Olha o que diz 1 Samuel, gente. Isso aqui com muito temor e tremor. 1 Samuel capítulo 2, eram porém os filhos de Eli, filhos de Belial. Filhos de Belial, Belial significa filho de demônio.
Eles não conheciam o Senhor, não é conhecer o Senhor da ignorância não, porque o pai deles era sacerdote, se chamava Eli, ministrava na casa do Senhor. Eles conheciam o Senhor, mas o não conhecer o Senhor é não ter profundidade no seu relacionamento com Deus. Uma pessoa que não tem temor a Deus, irmãos, ela prega em pecado, ela canta em pecado, ela está orando, botando a mão na cabeça dos outros, está toda em pecado, fornicação, prostituição, traindo a esposa, traindo o marido. Deixa eu dizer uma coisa, eu tenho orado para Deus tratar com a gente. A minha oração é: Deus, se eu estiver em pecado, não me deixe subir as escadas, que eu perca os movimentos da perna, que eu pare ali no meio, para que eu não possa, Senhor, comprometer o teu altar. A gente está vendo pessoas aí que vivem de qualquer jeito, e olha o que diz o texto: os filhos de Eli não conheciam o Senhor, não tinham intimidade com Deus. Olha o verso 17: eram, pois, muito grande o pecado desses moços perante o Senhor, muito grande. Está dizendo nem pequeno, nem médio, muito grande. Porquanto os homens, olha o que eles fizeram. Primeiro pecado: desprezavam a oferta do Senhor. O sacerdote, ele tinha direito a pegar da comida do templo, e ele tinha lá um garfo, que era um garfo de 3 pontas. Esse garfo de 3 pontas ele pegava, enfiava na panela a qual a carne estava sendo cozida, e o que saía no garfo pertencia à família dele, à família sacerdotal. Sabe o que eles faziam? Eles comiam tudo. Eles tocavam no santo. Eles desprezavam aquilo que era santo, aquilo que era sagrado. E o pai dele, sacerdote, servo de Deus, pastor, não falava nada. E você está vendo seus filhos indo para o buraco, pecando, e você está deixando eles ir. E você está dando apoio ainda. Vai, meu filho, que bonito, faz isso mesmo. Daqui a pouco ele está perdidão lá, e você vai suar a camisa para pegar ele de volta. Ele não abriu a boca, ele não disse nada. A primeira coisa que eles fizeram: ofensa ao Senhor, desprezaram a oferta do Senhor, mexeram no que era sagrado. Olha, vai só aumentando. Olha o que diz o texto, verso 22. Eram, porém, ali muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam, tudo. O cara ouvia tudo. Ou seja, pelo menos se ele não soubesse o que estava acontecendo, mas ouvia o que eles estavam fazendo em todo Israel. Aí, segundo pecado: se deitavam com as mulheres que em bando se ajuntavam à porta da tenda da congregação. O cara nem saía para ir pecar. Podia ter ido no motel perto lá, mas não, ele pecou dentro da tenda da congregação, dentro da igreja. E você às vezes está levando uma vida desta forma. Olha o que diz o verso 24: não, filhos meus, porque não é boa esta fama que ouço, fazeis transgredir o povo do Senhor. Olha, irmãos, que interessante, fazeis transgredir, o verso 24, o povo do Senhor. Meu amigo, deixa eu falar, dependendo do nosso cristianismo, nós estamos trazendo transgressão na vida do ímpio. Dependendo do nosso tipo de cristianismo, as pessoas estão olhando e nós estamos fazendo elas pecarem, por causa do nosso tipo de cristianismo. E esses homens foram perdendo o temor ao Senhor. Olha o verso 34 do capítulo 2. Deus diz assim: olha, tem uma sentença sobre a sua casa. O profeta Samuel chegou para Eli e disse assim: Eli, há uma sentença sobre a sua casa. E diz para ele aqui, ó: isto te será por sinal, a saber o que acontecerá aos teus 2 filhos, a Ofni e a Finéias, ambos morrerão no mesmo dia. Eu vou matar os seus filhos no mesmo dia. No mesmo dia você vai ter dois velórios para fazer. Irmãos, deixa eu falar uma coisa. A gente está vendo um tempo de evangelho de graça. A gente tem hoje, por exemplo, um cara conhecido nos Estados Unidos, que ele prega o evangelho da graça, mas cada lugar é um contexto diferente. Mas Deus não é só graça, Deus não é só amor, Deus é juízo, é fogo consumidor. Você já leu o Apocalipse? Quando João foi arrebatado, ele viu taças. Ele perguntou: Senhor, o que são essas taças? Essas taças são o cálice da minha ira, que estão sendo reservados para o grande dia que eu irei derramar sobre a terra. Deus vai derramar um cálice de ira, irmãos, sobre a terra, porque Deus está suportando os nossos pecados. Deus não está concordando com os nossos pecados, Ele está suportando os nossos pecados. Mas um dia Ele vai vir e vai derramar ira sobre os moradores dessa terra.
Sabe, olha o que diz o texto diz que o Senhor agora trouxe uma sentença. Quantas pessoas têm a oportunidade de mudar de vida, quantas pessoas têm a oportunidade de fazer diferente, ser um provável de Deus, sair do improvável, ser um provável, mas a gente vai brincando com o Evangelho. Diga para quem está do seu lado assim: cuidado com as pequenas concessões. A gente vai brincando com o sagrado, irmão. A gente vai brincando com o santo, e achando assim, não vai dar em nada, ninguém vai descobrir. E não tem nada, irmãos, que está oculto, que não há de ser revelado. Por que por exemplo, olha que interessante isso aqui. Por que a CIA hoje, tem até um livro que fala sobre isso, por que a CIA, ou as grandes pessoas que trabalham nessa área criminal, especialistas, eles conseguem descobrir quando a pessoa está mentindo? Por quê? Porque nós não fomos feitos para viver na mentira, nós somos feitos pela verdade. Uau, você não entendeu? A palavra que é Deus, a verdade, nos construiu. Toda vez que eu minto, meu corpo comunica algo, porque meu corpo não foi feito para mentir, por isso que eles conseguem detectar. Meu corpo foi feito para falar a verdade. Então chega uma hora que a pessoa não consegue sustentar a mentira, porque ele não foi feito para mentir. Ele foi feito para a verdade. Por isso que a Bíblia está dizendo, tudo que está oculto um dia há de ser revelado. Nada consegue ficar escondido por muito tempo, porque Deus vai trazer à luz todas as coisas. Então a correção vai vir, a sentença vai vir. Você pode esperar, meu amigo. A única coisa que faz você mudar de vida, a única coisa que faz você botar a mão na consciência e falar: cara, eu errei, é o temor de Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Se você está pecando e você já não sente mais aquele arrepio, aquele tremor dentro de você, aquele negócio, perdeu o temor. Você precisa voltar urgente para Deus. Você precisa voltar urgente a humilhar na presença do Senhor, porque no dia que você perde o temor a Deus, você está disposto a fazer qualquer coisa. Você está disposto a trair sua esposa com uma, com duas, com três mulheres. Você está disposto a enganar os outros. Você está disposto a fazer qualquer coisa, porque você já não tem mais temor. Uma pessoa que não tem temor, ela está disposta a negociar qualquer coisa. Olha o que Deus me disse. Judas caminhou com Jesus durante o dia em que ele seria crucificado no outro. Um dia anterior ele caminhou com Jesus, e de noite negociou com o diabo. Se você perdeu o temor a Deus, de dia você caminha com ele, de noite você negocia com o diabo. E as moedas que ele levou com ele não trouxe alegria, pelo contrário, a Bíblia diz que depois que ele vendeu Cristo, ele foi tomado por um remorso, uma tristeza tão grande, ao ponto de comprar um terreno e se suicidar no terreno que comprou, porque tudo aquilo que você faz fora do temor, você quebra princípio. Sabe, eu vejo tantas pessoas, estou lidando com jovens, eu vejo muitas vezes a gente avacalhando o Evangelho. Irmãos, Deus é misericordioso, Deus é cheio de amor e de graça, mas Deus, Ele vem tratar com a gente. Quem é pai aqui? O pai corrige o filho que ama. Eu já vi muito pai que desistiu do filho, por quê? Porque ele cansou de aconselhar e o filho não ouvir. Chega uma hora que Deus olha para você e diz: você está insistindo demais, eu vou deixar você ir. Qual que é a oração dos discípulos quando eles estão lá no monte com Jesus? Pai, não nos permita entrar ou cair. Sabe o que é isso no original? Estão dizendo assim: Pai, não nos permita cair na tentação, entrar, porque uma vez que entramos lá, nós não temos capacidade humana de sair. Você sabe qual que é o seu pior inimigo? Você mesmo. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele disse assim: que Deus entregou os homens às suas próprias paixões. Não é o diabo que é o seu pior inimigo, é você. Quando Deus entrega você e eu aos nossos próprios desejos, você está disposto a fazer o que você... Gente, tem gente pagando 50 mil para virar cachorro, saiu na internet. Olha onde o ser humano está chegando. 50 mil para virar cachorro.
Olha o que o diabo está fazendo, distorcendo a identidade das pessoas, porque é o homem querendo cumprir os seus desejos, fazer os seus desejos. Então Deus entrega o homem aos seus próprios desejos e paixões. Mas nós estamos aqui para dizer: o Senhor veio para desfazer as obras das trevas, e nos veio para chamar a um arrependimento, a um batismo de arrependimento. Eu quero correr aqui, dizendo para você: esses homens brincaram. Olha o que diz o texto, capítulo 4. Vou encerrar daqui a alguns minutos. Capítulo 4, olha que interessante isso aqui. Traga-nos de Siló a arca da aliança do Senhor, venha no meio de nós, para que nos livre da mão de nossos inimigos. A arca, irmão, simbolizava a presença de Deus. Símbolo, presença de Deus. Quem via a arca falava: Deus está entre eles. Quem via a arca dizia: Deus está entre eles. Aí eles disseram assim, eles estavam aqui pelejando contra os filisteus, Israel, e a batalha foi assim intensa, aquela batalha intensa, e aí eles não conseguiram vencer. Aí tiveram uma ideia, pastor Bruno, disseram assim: Wesley, traga a arca da aliança, vai resolver os nossos problemas. Traga o símbolo da presença. Só que trouxeram o símbolo da presença, mas quem vai andar com ele? Olha aqui, ó. E os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam ali com a arca da aliança de Deus. A arca na mão de gente errada não funciona. Diga para quem está do seu lado assim, ó: se você perder o temor, o máximo que você pode fazer numa guerra é barulho. Barulho pode até causar medo no inimigo, mas o que bota ele para correr é a presença de Deus. Sabe o que eles fizeram? Trouxeram a arca, começaram a gritar. Está aqui no texto, não vou ler para você. Está aqui, ó, verso 6. Os filisteus ouvindo a voz de júbilo. Foi tão grande o grito assim, foi um trem tão estrondoso, que os filisteus lá no arraial falaram: cara, que é isso? O que está acontecendo? E o mensageiro chegou e disse assim: eles estão com a arca de Deus, eles estão com a arca do Senhor com eles. Ou seja, agora acabou para a gente. Por quê? Porque a arca representa a presença de Deus no meio deles. Olha o que vai dizer o texto. Eu não vou ler aqui para você, mas o texto vai dizer, pastor Bruno, que até os inimigos começaram a temer a Deus. Uau! Até os inimigos falaram: mas peraí, o Deus dessas pessoas é o Deus que feriu o povo no Egito com praga. Nós não temos chance de ir contra eles. Mas quando o negócio está errado, o inimigo quer força da onde não tem. Aí um diz para o outro assim: peraí, vamos avançar, vamos para cima. E sabe o que aconteceu? Mataram mais de 30 mil homens, mataram Ofni e Finéias, pegaram o símbolo mais importante de Israel e levaram embora. Vergonha. Sabe o que você está fazendo com Deus? Vergonha. Sabe quando você está lá na fornicação, no pecado, no adultério, quando você está lá vivendo a vida mais ou menos, você está no show de Henrique e Juliano, não sei de quem, uma hora na igreja, uma hora lá, uma hora aqui bebendo de Deus, outra hora bebendo de outras fontes, uma hora servindo a Deus, outra hora servindo ao diabo. Você está atrapalhando as pessoas de crescerem na fé. Você está sendo empecilho para elas, e Deus vai te cobrar isso. Assim como você tem brincado com Deus, Deus vai te cobrar isso. Porque de Deus não se zomba, meu amigo. Deus não é o nosso patrão, irmão. Deus não é qualquer pessoa. Deus é o Senhor da nossa vida. Ele merece reverência, Ele merece respeito, Ele merece humilhação. Ele não merece, Jesus não merece passar pela crucificação de novo. Porque toda vez que você continua vivendo uma vida de pecado, você está crucificando de novo o Messias. E o que me faz não crucificá-lo de novo, pastor, é temer a Deus. Temer ao Senhor. O temor é o princípio da sabedoria. E eu quero encerrar dizendo para você 2 princípios rápidos. Eu quero que você anote isso, eu quero que você entenda isso. O Espírito Santo está aqui. Ei, amigo, deixa eu dizer uma coisa para você. Tem gente aqui que já era para ter rompido há muito tempo. Tem gente que está com a vida travada, parada, porque você não entendeu o Evangelho de Cristo Jesus. Mas Deus está aqui nessa noite dizendo para você: há uma nova chance, há uma nova oportunidade, há um novo tempo. Se arrependa. Eu quero dizer para você 2 coisas rápidas e a gente vai orar. Pastor Bruno vai orar. Primeira coisa, o temor do Senhor é a base de tudo, amado.
Provérbios 1:7, o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Olha o que é isso, irmãos, olha isso aqui. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Gente, quando você não teme a Deus, você é uma pessoa louca. Quando você não teme a Deus, olha aqui o que diz Apocalipse 15:4: quem não temerá o Senhor e não magnificará o teu nome? Uma pergunta. Porque só tu és santo. Porque eu devo temer a Deus, irmão. Deus é santo, irmãos. Eu não sei quem aqui já viveu essa experiência. Não é a gente colocando a mão na sua cabeça. É você. Um dia eu fui para a sala lá de casa, a Thay está aqui. Eu falei: Tayana, não consigo dormir. O que está acontecendo? Há algo dentro de mim mexendo comigo. E eu fui para a sala, deitei no chão da sala e comecei a chorar. Fui tomado por uma presença de Deus, por um choro de Deus. Sabe o que é isso, querido? É você entender quem diante de quem você está. Ele não é qualquer pessoa. Ele não é um presidente da república. Ele é o dono dos céus e da terra. Ele é aquele que os 24 anciões lançam as suas coroas e dizem: santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. Ele é aquele que João, quando arrebatado, disse: quem é digno de abrir o livro e desatar os selos? E ele disse: eu sou. Ele é aquele em que a Bíblia diz: abri, ó portais eternos, para o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, o Santo. Ele é santo. Ele mede a terra com as palmas, com palmas de suas mãos. Ele pega todas as águas do mundo na sua mão como se fosse concha. Ele caminha sobre a terra como se estivesse caminhando dentro de um quarto, de um lugar. Ele é Deus, Ele é poderoso, Ele é soberano. Temam diante dele os céus e a terra. Eu oro para que nós venhamos ser tomados por um temor de Deus aqui. Eu oro para que venhamos ser tomados por um temor de Deus. Eu oro para que você seja tomado por um temor, uma consciência de temor. Uma consciência de temor. Quando você estiver lá naquele show, uma consciência de temor venha sobre você, e você perguntar para si mesmo: o que é que eu estou fazendo aqui? Como aconteceu com o pastor Tel Hayashi. Eu oro para que você seja tomado por uma consciência de temor. Quando você estiver transando com uma garota que ainda você não se comprometeu com ela e não casou com ela, eu oro para que você seja tomado por uma consciência de temor. Você entra no banheiro e diz: ninguém está me vendo, os olhos de Deus estão lá. Os olhos de Deus estão em toda parte, vendo tudo que você faz. Eu pergunto para vocês: quem é a mulher aqui que gostaria de ver seu marido traindo ela? Quem é a mulher que gostaria de ver? Quem é o homem que gostaria de ver sua esposa te traindo? Quem é o pai que cria um filho, cuida dele, bota comida na boca, e quando ele cresce você gostaria de ver ele te traindo? Quem gostaria? Ninguém. É isso que a gente faz com Deus. Ele pega você ainda informe, no ventre da sua mãe, cuida de você, te dá tudo, concede graça, favor, misericórdia, e você cresce. Daqui a pouco você abandona a Deus, você peca contra Deus, você vive uma vida de qualquer jeito, mas Cristo está aqui dizendo para você: é tempo de renovo. E eu finalizo aqui. Olha essa frase de John Bevere: me mostre um cristão que não teme a Deus, e eu te mostro um cristão que não tem sabedoria. Porque quem não teme a Deus, irmãos, é louco. Porque Deus é santo, Ele é poderoso. O temor do Senhor é a base de tudo. Segundo e último, temor a Deus protege você. Quando você teme a Deus, olha quantas coisas erradas que eu fiz, quantas coisas que eu me arrependo, eu não tenho nem coragem de falar. Quantas vezes eu levei pessoas, eu induzi pessoas ao erro. Mas quando você teme a Deus, você pensa duas vezes. Alguém te chama para fazer uma coisa, mas você é tomado por um temor e você diz: cara, eu não posso fazer. Eu lembro que quando eu comecei a estudar, depois que eu me converti, eu comecei a estudar e meus amigos falavam: você é gay, cara? Que a gente quer te apresentar menina, você não... Eu falei: não sou gay não. Eu fui salvo. Eu já não vivo mais eu, agora é Cristo. A casa aqui já não é mais sou eu que mando, é Ele que manda nela. Então já não é mais pelo meu comando, é o comando de Cristo. É Cristo quem governa, é Cristo quem faz. Eu temo a Deus. Temor ao Senhor. Esses homens morreram.
E Paulo está dizendo: o que te protege é você temer ao Senhor. Irmão, isso aqui não é brincadeira, é sério. É sério. Você não fica com medo assim, te dá um temor, não. Eu às vezes estou lá orando, eu penso: cara, amanhã pode ser o dia que eu vou me encontrar com Cristo, Ele vai pedir conta da minha vida. E aí não tem mãe, não tem pai, não tem amigo, não tem irmão. Quem vai te proteger é você e Deus. Ele aqui, ó: Tiagão, conta da sua vida. O que você fez com os dons que eu te dei? O que você fez com a vida que eu te dei? O que você fez com os talentos que eu te ofereci, que eu te ofertei? Tiagão, o que você fez com as almas que eu deixei para você pregar para elas? Tiago, o que você fez, Tiago? Ah, Deus, ah, Deus. Naquele momento você vai ser tomado de um temor, porque você vai estar diante daquele que é a luz do mundo, aquele que ao mesmo tempo é o amor, mas aquele que ao mesmo tempo também é o juiz da sua vida, o que vai te trazer a sentença. Mas eu quero finalizar, fica de pé. Pastor Bruno, dizendo que num ambiente onde não há temor a Deus, num ambiente onde a gente olha e vê filhos de sacerdotes se corrompendo, eu sinto Deus aqui, meu Deus. Deus está me falando aqui, é um batismo de arrependimento que vai acontecer hoje. Não vai embora não, hein? Ó, não vai embora não. Deus vai derramar a presença dele aqui sobre ti. Tem gente aqui hoje que você precisa reconciliar com Deus. Você sabe disso. Você sabe disso. Você está vivendo totalmente fora do seu chamado. Por isso que nada, tem gente que está, por que nada está dando certo? Porque você está vivendo fora do seu propósito. Levante a sua mão que eu quero liberar uma palavra e dizer: no ambiente aonde filhos de sacerdotes estão vivendo totalmente fora do padrão, no ambiente onde você vai ouvir notícias, como a gente já tem ouvido, pastores pecando, sendo descobertos, pastores que fizeram isso, outros fizeram aquilo, e vai acontecer mesmo. O próprio Cristo disse: é mister que vem o escândalo, é necessário que o escândalo venha, mas ai daqueles por meio do que o escândalo vier. Eu não quero escandalizar a obra de Deus, eu não quero carregar esse peso comigo, mas no ambiente onde a gente está ouvindo tanta coisa ruim, onde você convida a pessoa para ir na igreja, diz: não, igreja é pedir dinheiro, é roubo, é pastor sem vergonha, isso e aquilo. Não, eu profetizo aqui neste lugar que Deus está levantando uma geração comprometida. Ei! Pastor Bruno, no ambiente, preste muita atenção que eu vou te dizer. Numa casa tem dois filhos, Ofni e Finéias, crescendo no mesmo ambiente, mas no mesmo lugar tem uma criança chamada Samuel. Ah, meu Deus. No mesmo ambiente tem um menino crescendo, e o jovem Samuel ia crescendo e fazia-se agradável, assim como para o Senhor. De um lado tem gente desagradando a Deus, de um lado tem gente pecando, de um lado tem gente achando bonito postar no Instagram que está bebendo, que está no show. De um lado tem gente, mas do outro lado, meu Deus, se fosse você dava glória a Jesus. Do outro lado tem uma criança crescendo, e Deus começa a falar com esse menino. Deus começa a ministrar o coração desse menino e começa a dizer: Samuel. Eu quero liberar uma palavra aqui. Deus vai começar a falar com as crianças, vai começar a falar com os adolescentes. Ele vai procurar os barbados na igreja, os que já estão 20 anos de crente, mas até hoje não mudaram de vida. Gente que está em gangorra espiritual, lá em cima, lá embaixo, lá em cima, lá embaixo. Para de brincar de gangorra, porque você não é mais criança. Deus te chamou para se comprometer com o evangelho. Por favor, vamos. Estenda as suas mãos, renda uma adoração a Ele. O Espírito vai ser derramado sobre nós. Há um temor de Deus vindo sobre essa casa. Há um temor de Deus vindo sobre nós. Há um temor de Deus
É chegado, é chegado, é chegado. Há um batismo de arrependimento aqui nessa noite, ó. Há um batismo de arrependimento aqui nessa noite. Há um batismo, vamos, vamos. Você pode render uma adoração a Ele. Você pode render uma adoração a Ele. Vamos, Deus está neste lugar. Deus está neste lugar. Deus está neste lugar. Deus vai nos levar a um novo nível de profecia. Deus vai nos levar a um novo nível de revelação. Tem gente aqui que vai pedir conta do trabalho. Tem gente aqui que vai falar: não, está sendo muito forte isso. O chamado está aqui, ó, está queimando dentro de mim. Ah, meu Deus, os próximos anos serão os anos de mais fartura. Os próximos anos serão os anos de colheita, diz o meu Deus, dai a céu, energia. Oh, os campos estão brancos, ó. Deus está levantando os trabalhadores dele. Deus está levantando os trabalhadores dele. Deus está levantando os trabalhadores dele. Pastor Bruno, olha, Deus vai trazer tanta gente que não vai dar conta. Deus está levantando valentes. Deus está levantando trabalhadores. Oh glória, oh glória, oh glória. Deus vai fazer, irmãos, ei, o que Deus não fez em muito tempo, Deus vai fazer em pouco tempo. Meu Deus! O que não conseguiram fazer em Jerusalém em muitos anos, em 52 dias, eu vou colocar de pé os muros. Há um espírito de profecia aqui. Eu preciso ser obediente ao que Deus... Vamos, libera uma palavra sobre alguém. Há um espírito de profecia. Há um espírito de profecia sendo derramado sobre essa casa. Há um espírito de profecia sendo derramado sobre este lugar. Há um espírito de profecia entre nós. É um espírito. Deus vai nos levar a coisas loucas. A coisas loucas. A coisas loucas. Deus me disse aqui, ó, num ambiente improvável, coisas improváveis acontecem. Num ambiente improvável, coisas improváveis vão acontecer. Num ambiente improvável, coisas improváveis vão acontecer. Vai acontecer coisas improváveis. Vai. Você pode dar um abraço em alguém, pegar no ombro de alguém, na mão de alguém. Vamos. Deus está me dizendo: eu vou levantar um vale. Eu vou levantar um exército numeroso. Samuel está se levantando. Enquanto a iniquidade cresce de um lado, Samuel cresce do outro. Enquanto a iniquidade cresce de um lado, Samuel cresce de outro. Enquanto a iniquidade cresce de um lado, Samuel está se levantando. Deus está me dizendo aqui: uma geração de Samuel. Uma geração de Samuel. Pastor Bruno, pode vir. Uma geração de Samuel. Uma geração de Samuel. Uma geração de Samuel. Vai. Os seus filhos vão profetizar para você. Os seus filhos vão profetizar na mesa de café, na mesa de almoço, na mesa de jantar. Meu Deus, eu vejo a glória descendo sobre este lugar. Há um batismo de arrependimento. Tem muita gente que precisa vir a esse altar hoje. Pastor Bruno vai fazer essa oração aqui. Você precisa sair do seu lugar e vir a esse altar hoje. Espírito, vamos. Libera uma palavra sobre alguém. Vamos. A partir de hoje, eu estou desatando. Estou desatando uma unção sobre essa casa. Eu estou levantando os meus profetas que estavam escondidos. Eu estou levantando os meus profetas. Batizo com o Espírito Santo e fogo.
Batiza com o Espírito Santo e fogo, 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 fogo. Tem gente que a carne está tremendo porque você precisa vir no altar. Sua carne está tremendo, um desejo intenso está invadindo o seu coração, dizendo: você precisa vir no altar. Seja por arrependimento, seja por um chamado de Deus para o seu coração. Eu só quero dizer uma coisa, o Wesley vai cantar. Sai correndo do seu lugar e vem aqui. Sai correndo do seu lugar e vem aqui. Noite de alinhamento, noite de arrependimento, noite de salvação, noite de libertação, noite de transformação de histórias, noite de mudanças de ciclos, noite de mudança. Sai correndo do seu lugar, sai correndo do seu lugar e vem aqui nesse altar, e vem aqui à frente. Sabe por quê? Muita gente apenas fala com os lábios, mas não toma decisão, não toma atitude. Hoje Jesus está falando: você não vai confessar só aí no seu lugar, não. Você precisa se mover, você precisa se mover. Oh Jesus, tu és maravilhoso, tu és maravilhoso. Em Juízes 10, o povo estava o tempo todo sendo oprimido, o povo clamava ao Senhor e o Senhor liberava a misericórdia. Mas teve um momento, o Senhor falou em Juízes 10: eu não vou mais manifestar a minha misericórdia sobre a vida de vocês. Eu não vou. É como se Deus dissesse: para de abusar da minha misericórdia, pare de abusar da minha paciência. O povo, ao ouvir essa palavra, compungindo o coração, começou a ter atitude, quebraram os ídolos, se moveram e foram tomados pela compaixão de Deus. Hoje tem uma nova chance, mas é necessária atitude. Hoje tem uma nova chance, mas é necessário atitude. Atitude, arrependimento que tem atitude. Então sai do seu lugar. A primeira atitude é você vir nesse altar e dizer: Senhor, eis-me aqui, quebra os grilhões, perdoa os seus pecados. Não importa se você toca, não importa se você canta, não importa se você é voluntário nessa casa. Que os Ofinis e Fineias sejam retirados. Que Ofini e Fineias sejam retirados, porque o Senhor está levantando a geração de Samuel. A geração de Samuel. A geração de Samuel. Louve, Wesley, louve ao Senhor. Louve, 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 louve. Se mova, se mova, se mova, se mova, se mova, se mova, se mova. Atitude, atitude. Atitude. Rasgue o seu coração. Chore pelos seus pecados. Chore, clame, grite. Afundei meus barcos no para onde eu irei, se eu não tenho isso. pra onde vou. Mas pode se movendo, pode se movendo. Tem mais espaço aqui, tem mais gente para vir. Para de ficar contemplando. Isso aqui não é show. A igreja não é um shopping pra gente vir consumir coisas. Aqui é lugar de prestar o sacrifício, o culto ao Senhor. Aqui é o lugar de nos lançarmos na presença dEle. Aqui é o lugar de alinhar o nosso coração.
vai ter um lugar de prestar uma adoração que é espírito e verdade. Fogo estranho não sairá deste altar. Fogo estranho não sairá deste altar, porque o Senhor está levantando uma geração de profetas, Samuéis, e se levante. Jesus vai pegar meninos aqui, ó. Jesus vai pegar adolescentes aqui. Você vai pegar meninos Samuéis. Comece a ouvir a voz de Deus. Meninos Samuéis. Se tiver adolescente, junior aí, ó, pode vir. Se tiver criança também. Se o seu coração, criança, se o seu coração, junior, se o seu coração, adolescente, está aí sentindo algo diferente, a presença de Deus, porque Samuel não conseguiu discernir, porque foi a primeira experiência dele, e hoje, Rabassai, está sendo a primeira experiência de juniores, de adolescentes dessa casa, e é Jesus te levantando, é Jesus derramando um óleo novo, e está te levantando para honrar o nome dele, para honrar o nome dele, para honrar o nome dele, para honrar o nome dele. Só tu és. Vem, crianças, vem meninos, vem meninas, vem, porque essa casa vai exportar profetas para as nações. Essa casa vai exportar e enviar profetas para as nações. Só quem crê adore. Só quem crê adore. Só tu és.